Hoje o papo é de nutricionista que não é nutricionista e que é terapeuta ocupacional, mas é suplementação alimentar e eu acho importantíssimo falar desse assunto. Não sou expert, mas preciso orientar vocês que são a minha audiência. Vem comigo? Olá, eu sou Bárbara, sou mãe da Cecília, sou terapeuta ocupacional infantil e hoje eu quero conversar com vocês sobre suplementação alimentar e deixe aqui embaixo seus comentários se vocês fazem suplementação para sua criança, se não faz, se foi indicação de nutricionista, de pediatra, se foi você mesmo que foi lá na farmácia, deixa eu comprar umas vitaminas aqui para o meu filho. Então eu quero que vocês me contem a respeito disso. Lembre de deixar aqui seu comentário, deixe seu joinha, lembre de mandar para aquelas pessoas que vocês acham que vai ser importante ouvir sobre o que eu vou falar hoje. Se inscreve e ativa o sininho para vocês ficarem antenados de tudo que acontece. Eu tenho uma live toda segunda-feira lá no meu Instagram, às 22 horas. Espero vocês, tá? É @barbaramoura.to. Tô aguardando a participação de vocês para eu responder todas as dúvidas e não deixar passar nada, porque eu quero que a sua criança coma e coma de uma forma respeitosa, duradoura, divertida, para que você respire, tá? Porque nada pior do que o filho da gente não comer ou ter uma alimentação muito restrita. Isso mexe com a gente. E o que a gente vê é que normalmente quando a gente leva isso para os pediatras, leva até para alguns terapeutas, ah não mãe, preocupa não, criança é assim mesmo, vai passar. Só que, primeiro que não passa, a nossa angústia não passa, aquele problema continua em casa, não tem ninguém para te resolver, às vezes você paga caro a alguns profissionais e nada resolve. E por que não resolve? Porque as questões alimentares, os transtornos alimentares, eles têm que ser estudados de uma forma além do que a gente aprende nos cursos de pós-graduação, na faculdade, com a vida. Tá? A alimentação é algo muito complexo e realmente entende de alimentação quem corre atrás para estudar sobre esses aspectos. São aspectos sociológicos, aspectos fisiológicos, né, do funcionamento do corpo, neurológicos. Então envolve uma complexidade de conhecimentos, até de temperamento da criança, psicológico, que normalmente os profissionais não se dispõem a estudar isso. E é por isso que é tão difícil direcionar um tratamento de transtornos alimentares que realmente alcança o êxito, tá? Não é só fazer um prato colorido, um prato divertido que vai fazer com que a sua criança coma de uma forma adequada. Precisa de algo além e principalmente de conhecimento. E é por isso que eu tô aqui, né, doando esse meu tempo, me disponibilizando a conversar com vocês sobre esse assunto. Então, na hora que vocês compartilham esse vídeo, na hora que vocês salvam esse vídeo, comentam, esse vídeo vai chegando para mais pessoas e é isso que eu quero. Porque é desesperador a nossa criança não comer. E às vezes não tem ninguém para ouvir isso, tá? As pessoas só colocam os panos quentes na dor da mãe, mas ninguém escuta e dá um direcionamento para essa mãe. E é por isso que eu tô aqui, como TO e como mãe de uma criança que tem seletividade alimentar e que eu passei por todas essas dificuldades de quando ela começou a selecionar os alimentos. Ainda passo por algumas, mas hoje eu tenho muita tranquilidade. Então, na hora que eu tô sentada perto de parente, de restaurante, de quem quer que for, um olho torto não me incomoda mais, nada me incomoda mais, porque eu sei que a minha filha tá passando por um processo e eu tô aqui para poder ajudar ela, tá? E eu quero que vocês estejam presentes também com os filhos de vocês para poder ajudar. Porque é essa presença de conhecimento, de serenidade que vai ajudar o seu filho. Então vamos lá, falar de suplementação alimentar. O que a gente precisa, por que eu tô falando disso? Nada a ver, eu nem sou nutricionista, eu nem conheço de mineral, vitamina, proteína, probiótico, prebiótico e tal. Realmente, gente, eu não tenho muito conhecimento disso não, mas eu sei o quanto que é importante que as nossas crianças tenham esse acompanhamento nutricional e é por isso que eu tô aqui. Quando eu comecei a atender crianças com seletividade alimentar, eu comecei a atender algumas crianças com os casos mais leves, não eram tão graves como eu atendo hoje. E às vezes eu nem lembrava de falar para essa família, você precisa levar para o nutricionista. Eu simplesmente segui a vida com essa criança, entre, erros e acertos, eu fui ajustando o meu caminho e ainda tenho muito que ajustar, eu tenho muita clareza disso, porque o conhecimento, ele nunca acaba, né? Quanto mais a gente sabe de algo, mais a gente quer estudar sobre aquele assunto.
E aí eu fui percebendo a necessidade a partir de conversas com nutricionistas que conhecem de transtornos alimentares, né? Porque não são todos os nutricionistas que conhecem e sabem direcionar um transtorno alimentar. Isso acho que é muito claro, principalmente para as famílias que já levaram em vários e não tiveram resultados proveitosos, né? Somente gastaram seu dinheiro. Mas não é nem porque esse nutricionista é bom ou é ruim. É porque ele ainda não tem conhecimento profundo de transtornos alimentares. E para tratar transtornos alimentares, você precisa ter muito conhecimento sobre o assunto. Não é simples, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é simples, então por isso não se julgue, não se culpe da sua criança não estar comendo, tá? E aí eu comecei a ver essa necessidade. E às vezes chegavam crianças para mim que adoeciam com muita frequência. Ou às vezes são crianças que não crescem muito. Então a gente tem que investigar se está tendo alguma carência nutricional para essa criança. Eu, TO, que vou investigar? Não, eu, terapeuta ocupacional, não tenho capacidade nem conhecimento nenhum para fazer isso. Eu vou direcionar para um profissional que tem esse conhecimento, eu vou direcionar para um nutricionista. Só que às vezes é importante chegar no nutricionista já com algum conhecimento prévio dessa criança, principalmente crianças que têm dificuldades alimentares mais graves. Então, às vezes, só levar para um nutricionista e achar que isso vai resolver, não vai, né? Dar só suplementação alimentar vai resolver o problema? Não vai, porque o nutricionista também quer que a criança tem um suporte nutricional adequado advindo dos alimentos e não de gotinhas, de comprimidos, de o que quer que for, tá? Ou de injeção, né? Do que for. Ele quer que venha dos alimentos, do sol, de fontes naturais, de fontes normais, vamos falar assim, que o organismo aproveita muito melhor também quando a fonte é alimentar e do sol para produzir a vitamina D que a gente precisa. Por isso que eu tô falando isso aqui. Ah, é o pediatra que vai dar essa suplementação? Não. O pediatra, ele dá aquela suplementação até 2 anos de idade, que é obrigatória dar para todas as crianças, porque sabe que as crianças até 2 anos de idade, elas não têm capacidade de ingerir todos os tipos de alimento, elas estão em processo de aprendizagem, né? E aí podem ter carências nutricional. Então já é da Organização Mundial de Saúde, é do Ministério da Saúde indicar o ferro e aquele complexo vitamínico até os 2 anos. E pronto, e acabou. Independente da fonte nutricional da criança. Se as crianças comem muito bem ou se não comem, os pediatras são treinados para dar essa suplementação. Depois dessa fase, cabe a um nutricionista, a um nutrólogo que realmente conhece do aporte nutricional para ofertar para sua criança. Então não adianta você ir lá na farmácia e comprar alguma coisa ou pedir para o seu pediatra, ele acaba que dá para poder acalmar seu coração e você vai lá e dá para o seu filho, mas às vezes nem são os nutrientes que a sua criança está precisando. E a gente tem que ficar muito atento a isso, e eu penso que tem que ser uma nutricionista para isso ficar mais claro. Eu fiz até uma live, já tem um tempo, ela deve estar aí no meu canal. Foi com uma nutricionista. A gente conversou sobre isso, sobre suplementação alimentar. E aí tem algumas vitaminas, minerais, eu não sei ao certo, mas que podem causar intoxicação. Então, se a gente exceder em alguns tipos de vitamina, a gente pode intoxicar a nossa criança e isso é muito grave. A gente pode sobrecarregar o rim ou o fígado. Então, isso é muito grave. E tem algumas vitaminas, alguns minerais que a carência deles vão causar prejuízos para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento muscular, ósseo, dos órgãos e cerebral. Então, é por isso que é importante ter um equilíbrio. E se a gente tem se a nossa criança tem uma alimentação muito pobre em fibras ou em probióticos, prebióticos, ele vai ter uma flora intestinal que não funciona tão bem. Então, os alimentos que quando passam pela flora ali, tem os nutrientes que são absorvidos também lá no intestino grosso, por ter uma flora que não funciona muito bem, esses nutrientes também não vão ser absorvidos, então a gente causa mais carências. Então isso tudo tem que ser esquematizado e harmonizado, né? Tem que ter uma harmonia de nutrientes no nosso organismo e quem vai ter conhecimento disso são profissionais que realmente entendem de aporte nutricional. Ele vai saber se sua criança está comendo adequadamente para o tamanho dele, a quantidade de calorias, a quantidade de minerais, a quantidade de vitaminas, a quantidade de proteína e etc. Mas, por isso que é importante a gente trabalhar
em parceria com esses profissionais, porque eles é que vão direcionar se a criança ela realmente está... Porque às vezes é uma dieta com pouca variedade de alimentos, mas que ela consegue ter todos os nutrientes que o organismo precisa. Por exemplo, uma criança que se alimenta exclusivamente de leite de fórmula, né? Esses em pó que a gente compra, normalmente elas têm todos os nutrientes que elas precisam. E essa criança, ela tem mais nutrientes, né? Às vezes ela tá com um organismo mais equilibrado do que uma criança que se alimenta de somente carboidrato. Então é importante fazer esse balanço, é importante ter um nutricionista de referência para trabalhar junto, para poder fazer esse trabalho de uma forma harmônica e a criança não ter perdas nutricionais nesse processo. Outro fato comum também são as crianças que têm alergias ou ao glúten ou à proteína do leite de vaca, ou até eu já vi crianças com alergia à carne, soja, né, castanhas, amendoins e tal. Então, dependendo do grau da alergia, né, do nível de alergia que a criança tem, ela também vai ter uma alimentação extremamente restrita. São crianças, às vezes, que além das alergias, elas têm algumas questões alimentares, algumas dificuldades alimentares, que podem se apresentar por diversos motivos, ou falta de habilidade, ou transtorno de processamento sensorial, ou alguns traumas, motilidade lenta do intestino, ou porque sofreu muito nos processos que foi desenvolvendo uma alergia, então ele cria essa resistência com a comida, e aí vai eliminando alimentos, a família fica muito perdida e essa criança também pode ter carência nutricional ou excesso de algumas vitaminas também, dependendo do que ele aceita. Então, por isso que é importante, vou falar isso 500 mil vezes, é importante ter um acompanhamento nutricional nesses casos, pelo menos para acalmar seu coração. E eu não falo que tem que ir no nutricionista todo mês, toda semana, não é isso não. Mas ir lá na frequência que o nutricionista estipular, vai pelo plano de saúde, vai pelo SUS, vai particular. Não é algo que você tem que ficar pagando de uma forma tão recorrente quanto terapias, tipo terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Mas busque esse acompanhamento, busque saber se a sua criança está com um equilíbrio nutricional. Isso é muito importante para a sua criança, para o desenvolvimento dela, para o crescimento dela, para a aprendizagem dela, para tudo isso. Então, deixa aqui seu comentário se você já deu alguma suplementação, se você faz acompanhamento com o nutricionista. Eu quero saber se quem está assistindo está tendo esse acompanhamento, se foi orientado a levar, se não foi, se nem sabia que isso é importante, como é que é. Em grupos de WhatsApp que eu participo, que tem, né, mães de crianças com seletividade, a maioria, gente, o que vocês acham desse suplemento? O que vocês acham disso? Então, às vezes vai só comunicando ali uma mãe com a outra e realmente não tem um conhecimento se a criança realmente precisa, se não precisa. Às vezes tem algum componente alérgico ali naquela marca daquele suplemento. Então, busque ajuda nesses casos. E não é o pediatra que vai te ajudar a isso, não é o terapeuta ocupacional, não é o fonoaudiólogo. É o nutricionista ou o nutrólogo, tá bom? O nutrólogo é um médico que entende de fatores nutricionais e o nutricionista que eu penso que é o mais adequado e de preferência algum que o terapeuta indicou, né? Que tem algum conhecimento com esses transtornos alimentares. O meu recado de hoje é esse, é um recado curto. Eu espero que você, na verdade, eu quis trazer esse conhecimento para que isso fique claro para você, tá? Esse conhecimento que eu tô trazendo é para que você tenha clareza e conhecimento de que às vezes a suplementação alimentar faz-se necessária na vida da sua criança, tá bom? Um beijo, lembra de curtir, compartilhar, mandar pra galera lá, pras amigas, pra quem vocês acham que vai ser legal assistir esse vídeo. Se inscreva, ativa esse sininho e lembra do seu joinha. Um beijo!